Depois de 3 anos investindo de forma prática, objetiva, disciplinada, em todos esses meses, né? Foram 36 meses investindo aqui com vocês. Eu finalmente bati minha meta e eu cheguei aos meus 10 mil reais investidos. Cara, nesses 3 anos aí eu pratiquei o que eu aprendi com Nassim Taleb no livro dele, Arriscando a Própria Pele, né? Skin the Game. Eu fui skin the game total com vocês, né? E totalmente transparente, mostrando para vocês o racional dos meus investimentos, o porquê eu estava investindo naquele ativo e trazia também aí o estudo do ativo para vocês. No entanto, quando eu cheguei nessa meta, eu confesso que me veio um friozinho na barriga e um questionamento, cara. Será que eu devo seguir com esse quadro? Será que está fazendo sentido para as pessoas esse meu quadro? Ou será que não está fazendo sentido esse quadro para as pessoas? Fiquei bem reflexivo durante uma semana aproximadamente, mas no dia de hoje aí vou trazer essa resposta para vocês, mas vai ser depois da vinheta. Bora lá. Só os moleque de fé, tranquilãozinho pros irmãos. Quem sempre acreditou no nosso primeiro milhão. Seja extremamente bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Michel Souza, eu sou formado em gestão financeira e também sou certificado Ambima Série 10. No vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre o ativo que eu fiz um aporte esse mês, que é o MXRF11. A gente vai trocar uma ideia sobre o racional, sobre a criação do mercado, sobre o que esse fundo ele faz, qual é a estratégia que ele usa. Mas antes disso, eu tenho que responder aquela pergunta que eu fiz lá antes da vinheta, né? Se eu sigo ou não, trazendo para vocês aqui conteúdo de forma pública, né? Uma carteira real com o dinheiro do meu próprio bolso. E a resposta é sim. Eu vou continuar assim investindo para vocês aqui, trazendo novos racionais e também trazendo novos insights. Mas o nome do quadro tem que mudar, né? Não pode ser mais do 0 aos 10K. Agora vai ser do 0 aos 20K. E eu já aproveito aqui essa deixa para te convidar para te maratonar o meu canal, né? Olhar lá desde o início, que realmente eu comecei com R$ 0, né? Meu primeiro aporte foi R$ 250 e 3 anos depois, no dia de hoje aí, eu cheguei nos meus 10 mil reais. E agora a gente vai buscar aí os 20 mil reais, tá? Então, esse mês é um mês, vamos dizer assim, de conquistas, né? Então, fiz 3 anos investindo de forma pública, também bati os meus 10 mil reais e hoje aí é o aporte que vai consolidar esse marco que é no MXRF11. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre esse fundo imobiliário. O MX ele foi feito lá em 2012. Tá? Quem faz a gestão dele é a XP e é uma excelente gestão. Quem faz a administração dele é o BTG Pactual e ele é um dos fundos mais conhecidos da bolsa, se não é o mais conhecido da bolsa, né? O queridinho da bolsa, porque ele é o maior fundo em termos de cotistas. O MX ele tem hoje aproximadamente 1,2 milhões de cotistas, né? A liquidez média diária dele é uma liquidez absurda, de 18 milhões de reais por dia, né? E existem muitas ações que não têm esse volume financeiro, tá? E o MX, ele é um fundo que trabalha com três estratégias. Ele é um fundo de papel, né? É importante falar isso aí, do segmento de papel, né? O fundo de papel, ele não trabalha com imóveis físicos em si, mas sim com dívida estruturada, tanto em CRIs como LCIs. Eu fiz um vídeo bem bacana falando de outro fundo de papel, mas o racional é o mesmo, que é o VGHF11, tá? Isso quer entender um pouco mais como se estrutura fundo de papel, vou deixar aqui embaixo para vocês, é o link desse vídeo para vocês darem uma olhada. Ficou bem bacana esse estudo e já aproveite também e conhece um fundo novo, né, que talvez tu não conhecia, que é o VGHF11, tá? Então, seguindo o nosso racional aqui, o MX, ele trabalha, então, com três estratégias, com CRIs, tá? 80% da carteira do fundo é sob CRIs, com permutas financeiras, onde ele troca o terreno por receitas naquele futuro empreendimento que será feito pela
construtora ali, né, ou incorporadora, e cotas de outros fundos, tá? Então essas aqui são as três estratégias do fundo: CRIs, permutas financeiras e cotas de outros fundos, tá? É uma cota que é bem acessível para qualquer investidor, tá? A cota do MX está em torno de R$ 9,05, né? Eu acredito que isso aí deixou o fundo muito popular e a gestão do fundo também é muito boa. Cara, então vem aqui para a tela do meu PC que a gente vai entender um pouquinho mais o racional, a gente vai observar aí o relatório gerencial do fundo. Vem cá. Então vamos dar uma olhadinha rápida aqui no site do FIS.com antes de a gente ir lá para o relatório gerencial. Então aqui no site do FIS.com, que é um site que eu gosto bastante de analisar fundos imobiliários, o yield do fundo está na casa aí dos 13%, basicamente, né? 12,5%. O último rendimento foi de 9 centavos. O patrimônio líquido do fundo aí é de 4,2 bilhões. E sob a ótica aí do P sobre VP, hoje a cota do fundo ela está sendo negociada pelo seu preço justo, tá? E aqui os dividendos do fundo, que é muito importante, né, para todo investidor aí em fundos imobiliários, a gente vê que é uma escadinha, né? Ele vem apresentando aí excelentes resultados, tá? Então, indo para o que nos interessa de fato, que é o relatório gerencial aqui do fundo de fevereiro, a gente vai aqui passar por algumas páginas que eu já deixei separada para vocês, tá? Então, aqui no relatório gerencial, ele está um pouco desatualizado, tá? Porque ele é de fevereiro e eu acredito que o site ali do FIS ele está mais atualizado. A gente vai dar uma olhadinha já na página 6. A gente vai notar a rentabilidade do fundo, principalmente quando ele está reinvestindo as suas cotas, tá? Então, quando ele reinveste as suas cotas, ele apresenta um resultado melhor que a NTNB principal, que é o Tesouro IPCA 2029 nesse caso aqui, tá? E também com o IFIX, tá? Então, aqui é uma projeção de R$ 10 investidos em janeiro de 23 até fevereiro de 25, né? O fundo vem performando melhor que esses dois benchmarks, tá? Já na página 8, a gente vai entrar aqui para um olhar mais técnico do nosso relatório gerencial, tá? Então aqui a gente tem a composição do fundo, 80% são CRIs, 12% são outros fundos, né, cotas de outros fundos, ah, em 6,6% permutas financeiras e 1,3% em caixa. Aqui então estão os indexadores, né, CDI, IPCA, INCC, e aqui aonde eu quero chegar com vocês, né? Que vamos trocar uma ideia sobre spread de crédito. Spread de crédito, então, do nosso MXRF11 está na casa de 115 pontos base e o LTV médio está na casa de 50%. O que que isso significa? O spread de crédito, ele nada mais é do que um prêmio que o fundo exige para abraçar ali esses CRIs, né? E, via de regra, ele funciona da seguinte maneira: a gente divide por 100 esse 115 e a gente chega em 1,15%. Esse número vai ser acrescentado como prêmio no benchmark que for escolhido. Vamos supor que seja o CDI. CDI, e vamos supor que o CDI esteja rendendo 15%. Para ele gerenciar então esses CRIs, ele vai exigir 16,15%, que são os 15% mais o prêmio que a gente comentou. E o LTV médio, que está de 50%, basicamente ele nos fala sobre a qualidade da dívida que o fundo acabou assumindo, né, em função daquele CRI. O racional aqui funciona da seguinte maneira: imagina que o fundo injetou R$ 1 milhão num CRI e as garantias desse CRI são de 2 milhões. Os imóveis sob garantia são de 2 milhões. Qual é a leitura aqui nesse caso? A dívida
representa 50% da minha garantia. Ou eu também posso dizer que a minha garantia ela vale 2 vezes a minha dívida. Ou seja, quanto menor o LTV, melhor. Quanto menor, melhor. E quanto mais alto, pior. Então, via de regra, um LTV de até 70% é um LTV considerado muito bom. Aliás, muito bom é uma palavra forte, né? É um LTV aceitável para o mercado. Muito bom é esse de 50%, né? Porque tudo que o CRI tem em dívida, né? Que o fundo tem em dívida, a garantia cobre 2 vezes. Mas até 70% a gente aceita. Acima disso, tem que ficar com o olho no peixe e outro no gato. Vamos descer mais um pouquinho, que também aqui tem outra coisa que eu quero trocar uma ideia com vocês aqui, que são as taxas médias da tabela de sensibilidade. Isso aqui nada mais é do que uma espécie de valuation já dada aqui pelo MX, né? Que ele diz o que basicamente? Quanto mais barata a cota, maior vai ser tua margem de segurança e também maior vai ser o teu retorno, né? Vamos comparar esses dois extremos aqui, ó. Então, se a cota tiver, por exemplo, a 8,80, vai ter um retorno de 11,38, né, em cima do IPCA e em cima do CDI de 4,92%. Diferente do que se a cota tiver em 9,30, né? O yield cai então para 10, que ainda assim é um excelente yield, em cima do IPCA, e para 2,34 em cima do CDI, que também é uma excelente métrica, tá? Isso aqui é uma espécie de valuation dada já pelo nosso fundo. Então aqui na página 10 fala um pouco sobre o portfólio do fundo, né? A composição do portfólio do fundo, isso aqui é tranquilo. E aqui fala sobre o vencimento e duration dos CRIs. Eu vou fazer um vídeo especificamente trocando uma ideia sobre duration, mas de forma bem rasa aqui. Vocês têm que entender o seguinte: o que está em azul, então, é o vencimento, né, dos CRIs, e o que está em cinza é o duration, né, o fluxo de caixa que vai entrar antes do período do final do contrato. Então, aonde tem aqui um duration maior, quer dizer que é uma entrada de dinheiro maior também para o fundo, tá? E onde tem uma duration menor, é um fluxo de caixa menor, tá? A gente vai falar nisso aqui em outro vídeo, para não ficar muito comprido aqui esse vídeo, mas via de regra, a interpretação aqui é a seguinte: o fundo está saudável, é um fundo que tem uma carteira por longo prazo, e se tu é um investidor de longo prazo, que nem eu, né, esse fundo aqui é excelente para ti, tá? Aqui na página 11 e na 12, a gente vai ver que o portfólio do fundo. Lá naquele fundo que eu comentei com vocês, que é o VG, também eu expliquei sobre como interpretar, né? Se tu ver aquele vídeo, tu já vai entender um pouco mais de como tu deve olhar essa parte aqui da carteira do fundo, tá? Vamos dar uma olhadinha lá na página 25, tá? Aqui na página 25, então, ele versa sobre o fluxo de caixa das permutas financeiras, né? Então, 20% do fluxo de caixa ele acontece nos primeiros 3 anos e meio da obra, né? E depois o repasse final ali acontece nos últimos 6 meses, né? Que aí já é a compra já. E aqui a gente vê um exemplo da duration, ó. Aqui acaba acontecendo aqui a duration, mas no final do período, tá? Ou seja, o fluxo de caixa aqui é maior, tá? E então aqui representando já 80% do fluxo de caixa total aí da obra, né? Então aqui o indexador é o INCC, que é aí um benchmark de inflação da construção civil, né? O índice de inflação da construção civil, o IPCA. A taxa média de aquisição está na casa dos 13,65% e o book aí 270 milhões de reais e a duration média de 3,22, tá? Isso aqui também é um apontamento bem importante, porque quanto menor a duration, melhor pro investidor, tá?
Então a leitura final aqui do MXRF11 é que ele é um fundo robusto, né, um fundo que data desde 2012 aí, né, um fundo resiliente que traz bons resultados, né, continua trazendo bons resultados. A inadimplência do fundo ela está em aproximadamente 0,2% do portfólio do fundo, é uma inadimplência muito pequena. O fundo também vem fazendo novas aquisições em novos fundos imobiliários, também fez novos aportes nos fundos que já possui na carteira. Tudo isso está no relatório gerencial. Vou deixar também o link aqui para ti ler também o relatório gerencial se for do teu interesse, tá? Mas também é bem fácil tu encontrar isso aí, só tu dar um Google ali, botar MXRF11, relatório gerencial ou XP Investimentos, vai aparecer alguma coisa para ti. Também quero pedir um like, pedir que se inscreva no canal, que ative o sininho, que compartilhe esse vídeo se tu conhece algum investidor que tem o MX F11 na carteira e faz sentido para ele ver aqui esse estudo. E, acima de tudo, quero te agradecer por tu estar disponibilizando aí teu ativo mais importante, que é o teu tempo, e quero te pedir também que tu escreva aqui embaixo o que que tu achou do vídeo, o que que eu posso melhorar nesse vídeo, se tu tem o MX na tua carteira, se esse estudo fez sentido, o que que faltou um pouco nesse estudo. Ficamos por aqui então, até mais, tchau, tchau, valeu.